Salve galera, firmeza? Mais uma vez estou aqui postando um outro vídeo ainda com a temática vírus, tá? Em vídeos anteriores eu falei sobre o coronavírus, eu falei também sobre um vírus e hoje eu vou falar sobre um tema chamado replicação viral. Desde já, eu sempre falo, meu principal objetivo aqui é agregar informações, obviamente, mas quem puder estar dando aquele like, tá podendo seguir no canal, ajuda bastante. E aí, quem sabe aí, né, essas informações podem agregar mais e mais pessoas, tudo bem? Mas é isso, vamos lá. Primeiro, o que seria replicação viral? Seria as formas pela qual o vírus, seriam os mecanismos que o vírus utiliza para poder se multiplicar e resultar nas famosas viroses que a gente conhece, tudo bem? Muito bem. Existem duas maneiras pela qual o vírus consegue se replicar. Existe o ciclo lítico e o lisogênico. Qual que é a diferença entre eles? Tem uma diferença que é bem significativa, tá bom? Vamos lá. O ciclo lítico, o vírus, vamos lá, deixa eu explicar o meu desenho aqui para ficar simples, tá? Vamos partir do princípio que aqui fosse uma célula e essa coisinha estranha que eu desenhei fosse um vírus, tudo bem? Antes de mais nada, a membrana da célula existem vários receptores, tá? E esses receptores, obviamente, recebem componentes, que pode ser um hormônio, pode ser um anticorpo, pode ser uma enzima e pode ser agentes patológicos, como o vírus. Então, o que vai acontecer nesse processo aqui? O vírus ele vai se aderir nesses receptores de membrana, ele vai liberar o seu material genético, então, ou seja, diferente do que a galera acha que o vírus ele entra, não. Ele fixa no receptor, libera o seu material genético e aí sim o seu material genético começa a se replicar, originando em novos vírus. Então, o que acontece? Se for um coronavírus, ele vai liberar um RNA. Então esse RNA vai entrar aqui, né? Esse RNA vai utilizar o metabolismo da célula para poder originar novos vírus. Então conforme o metabolismo vai rolando, esse material genético vai originando em novos vírus. Vai chegar uma hora que esses vírus vão aumentar, né, as quantidades, até que ele vai destruir a célula e vai parasitar outras células também. Esse processo de destruição a gente chama de lise celular. Por isso que o ciclo é chamado de lítico, tá? Que causa uma lise celular. Obviamente, o corpo, na tentativa de amenizar essa destruição de células, aumenta o metabolismo. Aumentando o metabolismo, aumenta a temperatura, que vai resultar na febre, que é o primeiro sintomas de gripe ou de qualquer anormalidade. Tudo bem? Muito bem. O ciclo lisogênico, tá? É um processo um pouquinho diferente. O vírus ele vai se agregar nos receptores, vai liberar o seu material genético, só que a célula não vai ser destruída. Ou seja, nesse ciclo, algumas enzimas chamadas enzimas repressoras inibem esse processo aqui de lise. Então, o que essas enzimas repressoras fazem? Inibe esses vírus de destruírem a célula por um período de tempo significativo. E o que acontece? Esse material genético aqui do vírus ele vai incorporar ao DNA da célula. E aí, conforme a célula vai se dividindo, o material genético do vírus vai se dividindo junto. Coisa que acontece com o HIV, por exemplo, vai se dividindo junto. E aí, o que acontece? Aí o aluno pergunta assim, o que leva no ciclo lisogênico até a destruição da célula? Existem vários fatores, radioatividade, processo de quimioterapia, né, por exemplo, mas quando a imunidade da pessoa cai, o vírus é oportunista. Se a imunidade, as defesas da pessoa caiu, simplesmente os vírus começam a aumentar suas populações, vamos usar o termo assim, suas quantidades, e aí sim, uma vez que a imunidade caiu, os vírus começam a se replicar, destrói a célula e vai parasitar outras também, certo? Então a diferença desses dois mecanismos é que o ciclo lítico tem lise celular e o ciclo lisogênico não tem lise celular, só vai acontecer por fatores de oscilações de imunidade. Então essa é a diferença, esse tem lise celular e esse não. Esse causa os períodos assintomáticos, processos de incubação e assim por diante, tudo bem? Então essa é a diferença, lítico-lisogênico, lítico-lisogênico, tá bom? Muito bem, eu fiz um gráfico aqui, um plano cartesiano bem idiota, né? Muito horrível por sinal, mas para tentar explicar algumas situações contemporâneas, principalmente atreladas ao coronavírus, tá? Primeiro,
Então eu tentei desenhar um plano cartesiano aqui, né? X, Y, enfim. Eu fiz essa linha verde aqui, que é uma linha que a gente vai chamar de linha de saturação, tudo bem? E aí eu fiz duas curvas, eu fiz uma com ápice maior e uma discreta. O que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Tudo. Vamos partir do princípio que essa linha verde que eu fiz aqui, ela fosse o sistema de atendimento de saúde. Pode ser o SUS, as redes particulares, enfim, seria o nosso atendimento de saúde, tudo bem? Seria isso. O que acontece? A nossa linha de saúde, né, o atendimento de saúde, ela tem um limite. Se esse limite exceder, ferrou para todo o país. Pode causar problemas sérios economicamente, problemas de emergência pública, calamidades e assim por diante. Então o que acontece? O que essas curvas demonstram aqui para a gente? Essa primeira curva aqui, ela demonstra um país que não tomou as medidas profiláticas adequadas, e aqui demonstra um país que tecnicamente se preparou para uma pandemia, tudo bem? Você pode ver que tem processos diferentes. Primeiro, toda espécie, quando ela é uma espécie exótica, por exemplo, ela tem todo o substrato para conseguir se reproduzir, tem todo o recurso dela, vai se reproduzir, vai chegar uma hora que a população chega num limite, onde começa a ter uma competição, vamos usar assim, e aí esse limite faz a espécie declinar. Então é um processo normal. E o que vai acontecer com o coronavírus? A gente só não sabe quando e como isso vai acontecer ainda, mas vai acontecer, tá? Primeiro, o que acontece? Nessa curva aqui, onde um país que não se adequou às medidas profiláticas, a gente vai ver que a replicação do vírus é muito rápida, e a acentuação também, e o declínio também. Só que tem um detalhe, o coronavírus, a sua principal peculiaridade é o seu poder de penetração, né, o seu poder de contaminação. É um vírus muito efetivo nesse processo, então ele consegue contaminar muito mais rápido, tudo bem? Então o que vai acontecer aqui? Um país que não tomou as medidas adequadas, o vírus vai se replicar, vai entrar no equilíbrio e vai declinar. Só que percebeu que essa linha aqui, essa curva, ela passou os sistemas de atendimento. Então muitas pessoas aqui não vão ser atendidas pelo sistema de saúde. E uma vez essas pessoas não conseguiram ser atendidas, o que acontece? Muitas mortes vão acontecer. Já um outro aqui, um país que se preveniu para uma eventual pandemia, tipo da coronavírus, o crescimento é lento, né? Supera um pouco aqui os atendimentos, só que a diminuição é lenta também. Só que tem um detalhe, poucas pessoas vão morrer nesse processo, certo? Então aqui muita morte, aqui pouca morte. E o que seria essa dobrinha a mais aqui? Seria o quê? Evitar ambientes públicos, shows, eventos esportistas, contato com as pessoas, multidões. Todas essas medidas que a mídia está falando, elas são eficientes nesse processo aqui, né? Apesar de ser uma curva lenta, poucas pessoas vão morrer nesse processo, tudo bem? Então, só para vocês entenderem. E aí, quando acontecem essas alterações, a economia pode sentir impactos direto e indiretamente, e vários setores, né, que estruturam um país podem sofrer danos diretos, tudo bem? Muito bem, o que está se falando também é que existem alguns fármacos, alguns medicamentos que podem catalisar esse processo. Então, vou tentar explicar de uma forma bem simples. Por exemplo, o ibuprofeno, ele tem ações anti-inflamatórias. Primeiro, um processo de inflamação é um processo normal do corpo. É uma resposta que promove saúde. E o que acontece? Quando a pessoa toma o ibuprofeno, por exemplo, vai deixar a imunidade da pessoa baixa. E o que essa imunidade faz? Lembra dos receptores virais que eu falei? Uma vez a pessoa ingerindo o ibuprofeno, vai aumentar os receptores de membrana. Então vai aumentar. E aí esse aumento de receptores vai facilitar a ancoragem do vírus e vai facilitar a atividade viral. Então quanto mais receptores de membrana, mais fácil o vírus se adere
e mais fácil ele vai se replicar. Então esses medicamentos, eles atuam como que? Catalisadores, eles aceleram o processo. Supostamente foi o que aconteceu na Itália. A Itália, por ser um país que tem uma faixa etária de idade muito grande, né, um pessoal um pouco mais velho, as pessoas também têm o hábito de se automedicar. E esses remédios aqui, eles são vendidos, principalmente aqui no Brasil, de forma facilitada. Qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar, né? Então, foi o que aconteceu na Itália, as pessoas começaram a se automedicar, catalisou o processo, porque aumentou os receptores de vírus, os receptores de membranas, facilitou a ancoragem do vírus, e essa ancoragem aqui aumentou o processo de infecção, tudo bem? Então, remédios que podem estar causando isso, não tem só o ibuprofeno, né? Tem a cortisona, tudo bem? Que é muito encontrado em xaropes, expectorantes, antibióticos. Antibióticos é um caso, primeiro, antibiótico ele funciona para bactéria e não para vírus, né? Então, esse antibiótico aqui, ele ocorre em processo de seleção natural. O que seria seleção natural? O antibiótico vai destruir bactérias ruins, mas também vão destruir bactérias boas. E essas bactérias que são boas, elas fazem com que a defesa do nosso corpo diminua. E isso é maravilhoso para o vírus. E também tem as pseudoefedrinas também, né, que tem, existem vários remédios, né, por exemplo, Curistina D, né, todos esses remédios aí têm esse pseudoefedrinas aqui, tudo bem? Então são catalisadores. É isso, gente. Então, revisando aqui, né, a replicação viral pode ser por lítico ou lisogênico, onde o lítico tem lise celular e o lisogênico não. Onde aqui produzem enzimas repressoras que retarda a destruição das células. Aqui tem a questão de um país que se previne, toma as medidas profiláticas adequadas, e aqui não. E essa curvatura maior indica pessoas que não vão ser atendidas pelos sistemas de saúde, e obviamente várias mortes podem acontecer. E aqui são os remédios que hoje são rotulados como catalisadores. O que esses remédios fazem? Eles aumentam os receptores de membranas, facilitam a ancoragem do vírus e a atividade viral com suas replicações acabam sendo cada vez maior. Tudo bem? É isso, galera. Obrigado. Como eu sempre falo, eu me divirto fazendo isso. Espero ter agregado. E é isso, gente. Saúde e paz. O resto a gente sempre corre atrás. Fechou?